Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar dos principais sistemas do corpo humano. Então, o corpo humano, ele é uma estrutura integrada e complexa, que vão formar então diferentes sistemas que vão atuar de maneira coordenada para garantir o funcionamento do organismo. E compreender cada um desses sistemas é fundamental então para o estudo tanto da anatomia quanto da fisiologia, bem como da ciência da saúde, além de contribuir para um entendimento integral do corpo e dos seus cuidados. Então, o objetivo de hoje é apresentar os principais sistemas do corpo humano, destacando então suas estruturas, funções e importância da integração entre eles. Então, falando de um dos sistemas mais importantes, né, a gente tem o sistema digestório, que é responsável pela ingestão, digestão e absorção dos nutrientes necessários para o funcionamento do organismo. Então, ele transforma os alimentos em substâncias menores que podem ser utilizadas pelas nossas células para a produção de energia, crescimento e manutenção dos tecidos. E aí, quais são os principais órgãos do sistema digestório? A boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e pâncreas. As principais funções do sistema digestório, então, são a digestão mecânica e química dos alimentos, a absorção dos nutrientes essenciais e a eliminação de resíduos sólidos. Já o sistema respiratório, ele tem como principal função realizar as trocas gasosas entre o organismo e o meio ambiente, então garantindo a entrada de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. Esse processo, então, ele se torna essencial para a manutenção da vida. Então, como que funciona todo esse processo? Pelas fossas nasais, a gente tem a filtração e o aquecimento do ar, que segue então para a faringe, para a laringe, onde esse ar ele vai passar em direção à traqueia. E essa traqueia, juntamente com os brônquios, vão ser responsáveis por conduzir o ar para os pulmões. E é nos pulmões que vai acontecer as trocas gasosas a partir de um processo que a gente chama de hematose. Então, a função principal do sistema respiratório é a respiração, a oxigenação do sangue e a regulação do equilíbrio ácido-base. Falando agora do sistema circulatório, ou também sistema cardiovascular. Ele vai ser responsável, então, pelo transporte de substâncias pelo corpo, como oxigênio, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos, e é um sistema vital que garante que todas as células do organismo recebam os recursos necessários para o seu funcionamento adequado. Então, quais são as estruturas? A gente tem o coração, que ele funciona como uma bomba central do sistema, as artérias, que vão ser responsáveis por transportar o sangue oxigenado, as veias, que retornam então o sangue ao coração, os capilares, que fazem as trocas com os tecidos, e o sangue, que é a substância líquida que vai ser transportada pelas artérias, veias e capilares. Então, como função, a gente tem o transporte de gases, a defesa do organismo, a distribuição de nutrientes e a regulação térmica. Um outro sistema muito importante é o sistema nervoso. O sistema nervoso, então, ele vai controlar e coordenar todas as funções do corpo, permitindo então a percepção de estímulos, a tomada de decisões e a execução de respostas. Ele então funciona como centro de comando do organismo e é responsável por processar informações e garantir a comunicação entre todas as partes do corpo. Então a gente tem dois sistemas nervosos. Na verdade, o sistema nervoso ele é separado em dois. A gente tem o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e medula espinal, que vai processar então as informações e coordenar as respostas, e o sistema nervoso periférico, que é uma rede de nervos que conecta o sistema nervoso central ao resto do corpo, transmitindo sinais. Então, o sistema nervoso ele controla, né, as funções do nosso corpo de forma voluntária e até mesmo involuntária. Ele processa todas as informações e se comunica entre sistemas. O sistema locomotor ele é formado então pela integração entre ossos, músculos e articulações. Os ossos então são uma estrutura rígida que sustenta o corpo e protege os órgãos vitais.
Os músculos são tecidos contráteis responsáveis pelo movimento e pela postura, e as articulações, conexões entre ossos que permitem a mobilidade e a flexibilidade. Quais são as funções, então, do sistema locomotor? Né? Sustentação, ou seja, o esqueleto ele fornece a estrutura básica do corpo, mantendo então sua forma permitindo a postura ereta. A proteção, onde os ossos protegem órgãos vitais como cérebro, coração e pulmões contra impacto e lesões. E o movimento, que os músculos trabalham com ossos e articulações para produzir então os movimentos corporais coordenados. A gente também tem o sistema endócrino, que atua na regulação das funções corporais por meio da liberação de hormônios diretamente na corrente sanguínea. E esses mensageiros químicos, então, né, esses hormônios que são liberados diretamente na corrente sanguínea, viajam pelo corpo, influenciando processos metabólicos, crescimento, desenvolvimento e comportamento. Então, a gente tem alguns, né, o hipotálamo e hipófise, que são centros de controle hormonal, a tireoide e a paratireoide, que fazem a regulação metabólica e também estimulam a produção de cálcio. O pâncreas, que controla a glicemia, as suprarrenais, que trazem respostas ao estresse, e as gônadas, que produzem então os hormônios sexuais. A gente também tem o sistema urinário, que ele é responsável pela filtração do sangue, pela eliminação de substâncias tóxicas, contribuindo então para o equilíbrio hídrico e químico do organismo. Então a gente tem lá os rins, que filtram o sangue, removendo os resíduos e o excesso de água, os ureteres, que transportam a urina dos rins até a bexiga que armazena temporariamente a urina, e a uretra, que elimina a urina do corpo. Então a gente tem como função a eliminação de resíduos, o controle de líquidos e a regulação da pressão. Também temos o sistema reprodutor, que está relacionado então com a reprodução humana e a produção de hormônios sexuais, que apresentam diferenças anatômicas conforme o sexo. Então a gente tem o sistema reprodutor masculino, que é formado aí, então pela região dos testículos, e a gente tem o sistema reprodutor feminino, né, que é formado aí por ovários, tubas uterinas, útero e vagina, e o sistema reprodutor masculino, que é formado por testículos, epidídimo, canais deferentes e a próstata. Então, todos esses sistemas, eles se integram, e aí eles não funcionam de forma isolada. Então, isso garante com que o corpo mantenha-se em equilíbrio, um processo que a gente chama de homeostase. Então, qualquer alteração no sistema pode afetar o funcionamento de outros. Então, por isso que precisamos ter uma visão sistêmica do corpo humano. Então, o sistema nervoso, ele, por exemplo, controla o ritmo cardíaco, quando o sistema circulatório transporta hormônios produzidos pelo sistema endócrino. E essa interdependência, então, ela garante que o corpo funcione como uma unidade coesa e eficiente. Então, por exemplo, durante o exercício físico, o sistema nervoso sinaliza ao coração para bater mais rápido, os pulmões aumentam a frequência respiratória e as glândulas vão produzir hormônios para disponibilizar energia. Na digestão dos alimentos, o sistema digestório processa os alimentos, o circulatório transporta os nutrientes. Então, a gente tem essa integração entre os diferentes sistemas. Então, qual é a importância de estudar isso de forma integrada, né? Então, esse estudo dos principais sistemas do corpo humano, ele é essencial para compreender como o organismo funciona, e esse conhecimento ele é a base para as áreas como educação, saúde, biologia, e compreender a anatomia e a fisiologia humana permite não apenas conhecer melhor o próprio corpo, mas também a como tomar decisões mais conscientes sobre saúde, hábitos de vida e cuidados preventivos. Então, é importante na área da ciência da saúde o conhecimento integrado para o autoconhecimento e autocuidado e para compreender como o nosso corpo funciona. E assim terminamos mais uma aula.